Voltando para adoção, Sim. mudar ou não mudar o nome da criança? Jamais. Jamais mudar um nome. Quando a gente estuda o nome, e esse conhecimento é da Kabbalah, o nome é uma emanação divina. Então, quem deu o nosso nome, muitas vezes o portador é o pai, a mãe, é o médico na hora do parto, é o cara do cartório, né? Eu estou citando aqui lembranças, né? É um irmão, é uma vizinha, uma madrinha. Esta pessoa, ela é uma portadora desse nome. É como se fosse a canalizadora do nome. Mas o nome é uma emanação divina. Então, o nosso nome, ele é composto de letras que equivalem às letras hebraicas, que não são um alfabeto, eles são centros de energia. Quando a gente estuda um pouco do hebraico, as letras, elas formam o cosmos, né? Esse é o olhar da Kabbalah. É como se a gente pegasse a fórmula da água, que é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e tem uma simbologia das letras. Mas as letras representam o elemento. É a mesma coisa o nosso nome. Cada letra representa um receptáculo de energia e está conectado com a nossa alma. Então, se eu tenho uma criança que foi dada em adoção e ela carrega um nome, e esses dias até recebi uma mensagem de uma moça, uma seguidora, né, do Instagram, que disse assim: Letícia, eu tenho doutorado, eu não me lembro se foi história. E ela disse assim, e eu fiz um trabalho sobre as cartas que essas mães deixavam junto das crianças. Olha que legal. Que eram muitas vezes deixadas ali nas rodas, né? Que as mães colocavam na roda, essa roda girava e essa criança então era acolhida dentro, né? Então, muitas vezes, esse nome era mantido pela família, que eu digo que é único registro real da identidade da pessoa. Em outras vezes, a gente troca esse nome e a pessoa acaba acoplando uma nova personalidade. E eu diria que não, o nome dado pela família, até é legal a gente depois falar sobre isso, a família que adota, ele nunca está muito distante do mandato que essa pessoa carrega. Né? Então, diria que o ideal seria que os nomes não fossem trocados, porque é a única herança, talvez, que essa pessoa traz da sua história biológica. E contar ou não contar para essa criança? Sempre contar. Porque é uma pretensão nossa. A árvore que adota, ela tem espelhamento com a árvore que deu em adoção. Quando eu falo espelhamento, as dores são as mesmas. Então, por que muita gente diz, eu tive sempre vontade de adotar alguém? Porque na sua árvore genealógica, talvez alguém foi dado em adoção, né? Então, essa árvore que acolhe, ela provavelmente lá atrás poderá ter algum dos seus que foi acolhido. E aí tem N razões, não necessariamente adoção. Na própria história dos judeus, muitas crianças foram colocadas em trens, né? Ou em famílias do tipo, diz que esse filho é teu para que ele não seja pego, para que ele seja salvo. Recentemente a gente viu nas guerras, né? As mães entregando para os soldados os filhos no muro. Então tem muitas histórias, né? Eu atendi uma pessoa recentemente que a mãe, né, ela era uma empregada doméstica, ela tinha vários filhos e ela adoeceu, ficou muito doente. E a patroa, ou mais de uma patroa, né, elas disseram assim, deixa que eu cuido da fulana, deixa que eu cuido da Beltrana. Só que depois essa mãe se restabeleceu e ela foi buscar seus filhos de volta e as patroas não aceitaram. E essas crianças, né, essas meninas, acabaram sendo tratadas como se empregadas fossem, sob o manto de um cuidado maior, né? Essa é uma versão, né? De repente as patroas, né, tenham dito, mas eu dei tudo, eu dei escola, eu dei casa, eu dei cuidado, em troca ela estava ali trabalhando. É uma percepção de cada um. Mas a dor que ficou nesse sistema familiar foi não me devolveram as minhas filhas. E esta informação da adoção real ou dessa situação que acontece, ela está gravada epigeneticamente no inconsciente familiar. Então, a pessoa que estiver conectada
né? Que às vezes carrega o mesmo nome, às vezes abate as datas de nascimento, concepção ou morte, ou a ordem de nascimento, que a gente chama de simetria, né? São aspectos comuns. Quando eu estou conectada com uma pessoa que foi adotada, para ressignificar a sensação de abandono, da menos-valia, eu sei desta informação. O meu inconsciente, que representa 95% da minha mente, sabe desta informação. Ela não é a nível consciente, mas ele sabe. Então, não falar, às vezes, é pior, porque eu vou rodar um programa, às vezes até de confronto com os pais adotivos, porque a alma vai buscar a sua verdade. Então, seria muito mais digno, né, desses pais que acolhem, a gente tem muitos, né, que dizem, olha, você é meu filho de coração, e vai contando. E tem muitas mães adotivas que dizem, eu vou te apresentar a tua mãe biológica. Né? E eu acho que isso é bonito, porque é um sentimento altruísta e não é um sentimento de posse. De posse. Então eu sempre sugiro, a Françoise Douto sempre sugeriu, fala, conta, porque a criança sabe. O inconsciente sabe. Sabe.